o Sol, nossa estrela mais próxima. Em novembro de 2003, ele gerou uma erupção de energia equivalente a 200 bilhões de bombas de hidrogênio, lançando uma onda gigantesca de partículas superaquecidas a mais de 9 milhões de quilômetros por hora. Foi uma das maiores tempestades solares já registradas. E seu alvo foi a Terra. Foi uma das tempestades mais rápidas, quentes e fortes já medidas. Castigando a Terra, a energia do Sol forçou os astronautas da estação espacial a procurar abrigo nos compartimentos mais protegidos. Luzes se apagaram, vias de comunicação foram cortadas e voos foram desviados. Foi o furacão das tempestades espaciais. Embora nenhum dano grave tenha sido causado, estas tempestades serviram para lembrar de que vivemos à mercê do Sol. Ele controla todos os aspectos de nossa vida, nosso clima, nosso alimento, nosso corpo. Na verdade, vivemos na atmosfera do Sol. Nós e os outros planetas somos muito influenciados. Mas estaria esta influência mudando? Ele está ficando mais potente. O Sol poderia parar de nos proteger de raios cósmicos mortais? Ele nos protege dos ventos intergalácticos e essa área de proteção está encolhendo. Nossa sociedade dependente da tecnologia seria capaz de suportar outra supertempestade solar? Às vezes os efeitos podem ser até catastróficos. E quando ocorrerá a próxima supertempestade? O Sol. Pegasus lançado na missão IBEX. Outubro de 2008. Ignição confirmada. A NASA lança o IBEX, o explorador da fronteira interestelar. Parte de sua missão é explorar os efeitos do Sol sobre os confins mais distantes do nosso sistema solar. O IBEX entra para a longa lista de tentativas humanas de explicar o impacto da estrela sobre o sistema solar, nosso planeta e nossa vida. O Sol. O Sol fornece toda a nossa luz e calor. Se não fosse ele, não estaríamos vivos. O ser humano se interessa muito pelo que acontece à sua volta. Gostamos de entender o nosso bairro. No universo, o Sol é a nossa rua, nossa vizinhança. O Sol. Nós somos afetados pelos caprichos dele. É como se ele fosse o pai e os planetas dos filhos afetados pelo seu humor. Temos que saber como ele vai evoluir e como as mudanças que sempre acontecem no Sol nos afetam aqui na Terra. O Sol. Se quisermos entender o universo e as estrelas que o compõem, é importante estudar a que está mais próxima de nós. Aprendemos mais sobre o Sol nos últimos 40 ou 50 anos do que em toda a história. Esta era de ouro teve início com uma missão pioneira, que forneceu imagens do Sol feitas de além de nossa atmosfera. Skylab ouvindo alto e claro por 8 minutos. Em 1973, a Skylab tornou-se a primeira estação espacial tripulada. Ela enviou imagens do Sol mais claras do que qualquer fotografia tirada em terra. A missão Skylab tinha um dos primeiros laboratórios dedicados exclusivamente à pesquisa e ao estudo do Sol. De certa forma, ela é a avó das missões atuais. Hoje, uma frota de cerca de 20 sondas observa e estuda o Sol de formas inimagináveis há apenas 30 anos. Estudando o Sol a partir do espaço, podemos vê-lo sob uma nova luz. Utilizando várias faixas do espectro eletromagnético como raio-X e o ultravioleta, podemos remover suas camadas e começar a entender como e por que o Sol se comporta de determinada maneira. Cada comprimento de onda reage a uma temperatura e certas estruturas são mais visíveis em certos comprimentos do que em outros. As sondas espaciais robóticas nunca param de observar o Sol. Com sua ajuda, os cientistas estão investigando as grandes questões que cercam nossa estrela. E já descobriram muito. O Sol é uma entre os 200 bilhões de estrelas da Via Láctea. Mas é a mais próxima, a 149 milhões de quilômetros da Terra. É o equivalente a quase 4.000 voltas ao redor do planeta. E apesar da distância, sua luz leva apenas 8 minutos para chegar à Terra. Ele tem apenas 4 bilhões e meio de anos e uma expectativa de vida entre 10 e 11 bilhões.
E embora seja tecnicamente uma estrela de porte médio chamada Anã, ele é enorme, com 1.450.000 quilômetros de diâmetro. Se fosse oco, a Terra caberia 1.300.000 vezes em seu interior. O Sol representa 99,8% da massa do Sistema Solar e é 300.000 vezes mais pesado do que a Terra. Ele é quase totalmente composto por uma forma superaquecida de um gás eletrificado e magnetizado chamado plasma. A gravidade do Sol é forte o bastante para impedir que os planetas se percam no espaço. E como sugerido por Copérnico, ele domina o centro do nosso sistema solar com seu punho de ferro gravitacional. O modelo de Copérnico, em que o Sol ficava no meio do sistema solar, com os planetas girando ao redor dele, em vez de tudo girar em torno da Terra, foi uma grande mudança de paradigma. Ele fazia do Sol a coisa mais importante do sistema solar, e significava que era preciso entender o Sol. O Sol, assim como todas as estrelas do universo, é feito da poeira de estrelas que nasceram e morreram ao longo de bilhões de anos, começando no Big Bang. Então, o Sol e o sistema solar são os estilhaços de muitas gerações de estrelas. O Sol que vemos diariamente é a fonte de energia do sistema solar. No centro da nossa estrela, há um núcleo superaquecido a 15 milhões de graus centígrados. O motor que faz com que tudo funcione. Dentro do núcleo do Sol, ocorre o processo de fusão, e esse processo emana luz e partículas. A cada segundo de brilho do Sol, ele libera uma quantidade de energia equivalente a 1 milhão de bombas de hidrogênio. A luz do Sol é feita de partículas chamadas fótons, nascidas no núcleo e lançadas pelas correntes de convecção através das zonas radiativa e convectiva do Sol, até finalmente atingirem as voláteis camadas externas da estrela. A parte externa do Sol é composta por 3 regiões. Temos a fotosfera, ou superfície do Sol, que não é sólida como a da Terra. O Sol é totalmente gasoso, e a temperatura na fotosfera é de uns 5.500 graus centígrados. Acima da camada fina da fotosfera temos outra camada fina chamada cromosfera. E a cromosfera é um pouco mais quente do que a fotosfera. O que é surpreendente, porque era de se esperar que, quanto mais longe da fonte de calor, o núcleo, menor seria a temperatura. Mas, na verdade, a temperatura aumenta da fotosfera para a cromosfera e fica ainda mais quente quando chegamos à terceira camada da atmosfera, chamada coroa. Depois da cromosfera, há uma região enorme e extensa, a coroa, onde a temperatura chega a milhões de graus. O Sol produz um fluxo contínuo de energia, chamado vento solar. Soprando constantemente, ele carrega a energia através do sistema solar, estendendo o alcance do Sol a 15 trilhões de quilômetros, muito além de Plutão. O espaço entre os planetas e o espaço que o sistema solar ocupa não é um vazio total. Ele é repleto de partículas e repleto de raios de luz. Enquanto o vento solar sopra para além do Sol, sua gravidade puxa tudo em sua direção, incluindo os cometas. Todos os cometas orbitam o Sol e podem ser atraídos diretamente para a linha de fogo. Recentemente, os cientistas testemunharam um dos mais fantásticos eventos solares: uma ejeção de massa coronal arrancando a cauda de um cometa. Quando a massa atingiu o cometa, a cauda foi separada, como num golpe de faca, e depois sumiu. O cometa levou algum tempo para gerar mais gás, plasma e poeira e criar uma nova cauda. Isso mostra como o vento solar se comporta no sistema solar e como pode afetar as coisas. A temperatura letal do Sol torna seu estudo quase tão difícil quanto sua compreensão. Mas os cientistas podem observar a nossa estrela mais próxima graças a uma coincidência cósmica: um eclipse solar total. Um eclipse solar total acontece quando, olhando da Terra, a Lua fica perfeitamente alinhada com o Sol, bloqueando sua fotosfera. É uma visão gloriosa. Um eclipse solar é uma coisa maravilhosa de... Bloqueando sua fotosfera. É uma visão gloriosa. Um eclipse solar é uma coisa maravilhosa de se ver. A luz diminui milhares de vezes em questão de segundos. E quando a escuridão é total, podemos olhar para o céu e ver a sombra vindo em nossa direção e cobrindo tudo. Ela vem a milhares de quilômetros por hora. É uma imagem impressionante. É uma coincidência impressionante.
Porque o Sol é cerca de 400 vezes maior fisicamente do que a Lua. Mas nossa distância do Sol é 400 vezes maior que a da Lua. Então o Sol e a Lua parecem ter o mesmo tamanho no céu. E por algum tempo, o que nós chamamos de totalidade, e que pode durar alguns segundos ou até 7 minutos, podemos olhar para o céu e ver um disco escuro, cercado por uma linda coroa branca. E ela tem uma forma fantástica, que o campo magnético do Sol mantém no lugar. Tudo depende da relação entre as distâncias. Eu tenho uma maçã, que representa o Sol, e uma bala, representando a Lua. Se eu posicionar a bala à distância correta do meu olho, ela parece exatamente do tamanho da maçã. Ela cobre a maçã com perfeição. Se eu colocá-la muito perto, eu nem enxergo a maçã. E se eu colocar longe demais, ela não cobre a maçã inteira. Então a relação entre as distâncias tem que ser igual à relação entre o tamanho físico dos diâmetros. E é isso que ocorre entre o Sol e a Lua. É uma coincidência maravilhosa. Os mistérios do eclipse fascinam a humanidade há milênios. E cientistas aproveitam a oportunidade para ver a parte externa da atmosfera solar, a enigmática coroa. Como uma das regiões mais quentes do Sol, sua energia alcança os limites do sistema solar. Na verdade, o sistema solar inteiro fica na coroa externa do Sol. Então, essa atmosfera solar banha todos os planetas. Os engenheiros que construíram o Observatório Solar e Heliosférico, ou SOHO, equiparam a sonda com um eclipse artificial. Chamado de coronógrafo, ele age como um eclipse verdadeiro, bloqueando os raios intensos do Sol, para que os cientistas possam tentar responder a uma antiga questão. Como a coroa solar fica tão quente? Afinal, a temperatura na superfície do Sol, a fotosfera, chega a 5.000 graus centígrados, ou pouco mais. E na coroa, por outro lado, a temperatura chega a milhões de graus. Ao se afastar de um forno, sabemos que fica mais frio. Mas ao se afastar da superfície do Sol, fica mais quente. Por quê? Tudo começa no núcleo do Sol, onde a cada segundo quase 700 milhões de toneladas do elemento mais comum do universo, o hidrogênio, são convertidas em hélio, através da fusão nuclear, liberando a energia que se transforma em fótons, também conhecida como luz. O núcleo do Sol é muito quente. São dezenas de milhões de graus. A temperatura é tão alta que os prótons dos núcleos dos átomos de hidrogênio se encontram, se unem e se fundem, formando hélio. E dessa forma, liberam energia. Esses fótons passam por um processo que nós chamamos de passeio aleatório. Antes de atravessar todas as camadas do Sol, eles são absorvidos e reabsorvidos por outros fótons com níveis de energia mais baixos. E esse processo, que envolve milhões de absorções e reabsorções, pode levar 150 mil anos. Ao deixar o interior do Sol, os fótons estão a apenas 8 minutos da Terra, mas deixam para trás um mundo em constante movimento. A superfície solar ferve. A energia do interior emerge constantemente. Jatos de plasma e energia, chamados de arcos coronais, eclodem ao redor do Sol. Já as regiões escuras, conhecidas como manchas solares, que cobrem milhares de quilômetros, têm uma temperatura de 3.800 graus centígrados e são a parte mais fria do Sol, emitindo menos luz do que as áreas vizinhas. Se fosse possível pegar uma mancha solar e pregá-la no céu, ela seria tão brilhante quanto a lua cheia. As manchas solares aparecem na superfície e são facilmente visíveis. Sua origem, no entanto, está ligada às profundezas do Sol e sua complexa rotação. O Sol não gira como um corpo sólido. Na verdade, ele gira mais rápido perto do Equador do que nos polos, o que gera as manchas solares. O Equador completa uma rotação em 25 dias. As latitudes médias completam uma rotação em cerca de 30 dias. E perto dos polos, cada rotação leva cerca de 35 dias. Conhecido como rotação diferencial, este processo faz com que o interior do Sol se movimente a velocidades variadas, gerando um magnetismo intenso na forma de milhões de linhas de campo magnético, que se entrelaçam conforme o interior do Sol é contorcido como um elástico. Isso aumenta a pressão e faz com que as linhas boiem. Então elas flutuam até a superfície e nos pontos onde emergem
surgem as manchas solares. Uma vez na superfície, as linhas de campo magnético, agora contorcidas e entrelaçadas, impedem a emergência da convecção de plasma superquente, fazendo com que as manchas solares pareçam escuras. E quando as manchas solares começam a se mexer, imagine uma mancha solar aqui e outra aqui, ligadas por um campo magnético. Quando esse campo magnético é torcido, acontece a mesma coisa que ocorre com o elástico. Eles se rompem. E quando o campo magnético se rompe, ele libera energia. No caso do Sol e das erupções solares, uma quantidade enorme de energia. As linhas de campo magnético criadas pelas contorções e movimentos das manchas solares, embora invisíveis, refletem-se nas formações dramáticas da superfície do Sol, sob a forma de labaredas e proeminências. É onde começa a influência do Sol, quando a quebra destas linhas de campo magnético lança quantidades enormes de energia do Sol para o sistema solar. E estas linhas estão por trás da maior parte das teorias sobre o porquê a coroa é tão mais quente do que a superfície. É bem claro que o campo magnético tem a ver com o aquecimento da coroa. Acreditamos na existência de ondas ao longo do campo magnético, que transferem a energia de debaixo da superfície do Sol para a coroa. A sonda solar Hinode, que significa alvorada em japonês, foi lançada em 2006. Sua missão: estudar a interação entre as linhas de campo magnético e a coroa. Recentemente, ela capturou imagens de algumas das ondas que podem ser responsáveis pelo aquecimento dessa região enigmática, as ondas de Alfvén. As ondas de Alfvén são ondas que ocorrem no plasma, no meio do gás ionizado, ligadas a um campo magnético. Acredita-se que essas ondas de Alfvén transportam a energia turbulenta do interior do Sol até a coroa, onde essa energia aquece a coroa. As ondas energéticas de Alfvén se formam no interior do Sol e viajam até a superfície, fazendo com que as linhas do campo magnético balancem e vibrem. Essa vibração ou oscilação gera atrito com o plasma magnetizado que cerca as linhas na coroa e, através do atrito, surge o calor. Este calor, transportado até a coroa, se espalha pelo espaço, alimentando o sistema solar com a energia do Sol. No dia a dia, o Sol que vemos não parece mudar. Mas, como a Terra, o Sol tem estações, o mínimo solar e o máximo solar. São duas personalidades distintas que podem afetar nossa tecnologia e possivelmente até o clima. A transição entre os mínimos solares é chamada de ciclo solar, um período de 11 anos em média, no qual a atividade solar chega ao auge e depois volta a cair. A principal medida do ciclo de atividade solar é o número de manchas solares visíveis no Sol. Durante o mínimo solar, o período com o menor número de manchas, a atividade solar é limitada. Quando as manchas solares surgem na superfície durante o máximo solar, o poder do Sol também aumenta. Quando há muitas manchas solares, há muitas erupções e ejeções de massa coronal. O aumento da atividade solar estreita a ligação entre o Sol e a Terra. A energia expelida pelo Sol pode causar perturbações no ambiente terrestre. A Terra está dentro da atmosfera solar. Então, o que acontece no Sol afeta a Terra. Chamamos isso de clima espacial. A previsão exata do clima espacial é o grande objetivo, mas isso é bem difícil. O Sol é turbulento, especialmente durante o máximo solar, o auge da frequência de tempestades solares. Durante o máximo solar, o campo magnético da coroa fica muito complexo e há atividade magnética em toda parte, inclusive perto dos polos. Pode haver ejeções de massa coronal, erupções e tempestades solares várias vezes por dia. Erupções solares, que são explosões violentas de energia, normalmente ocorrem perto de manchas solares e cortam o espaço. Como um relâmpago, velozes e poderosas, mas podem ocorrer em questão de minutos e liberar tanta energia quanto 1 bilhão de megatons de dinamite. As erupções solares são gigantescas explosões de energia do Sol, que surgem em regiões pequenas e restritas da superfície solar. Então, são jatos muito concentrados de energia que aquecem o gás ao redor a mais de 5 milhões de graus. Energia do Sol, que surgem em regiões pequenas e restritas da superfície solar. Então, são jatos muito concentrados de energia que aquecem o gás ao redor a mais de 5 milhões de graus.
As erupções solares são como uma chicotada. Elas liberam muita energia com muita rapidez e aceleram as partículas quase à velocidade da luz. As partículas das erupções solares mais intensas podem nos atingir em cerca de 15 minutos. Mas os furacões solares do clima espacial vêm das ejeções de massa coronal. Estas explosões enormes lançam bilhões de toneladas de gás e plasma superaquecidos no espaço interestelar. Uma ejeção de massa coronal ocorre quando uma quantidade enorme de energia é expelida pela superfície solar. Imagine uma quantidade enorme de massa e energia se afastando do Sol a velocidades altíssimas, às vezes mais de 1,5 milhão de quilômetros por hora. Elas geram bolhas enormes de gás quente e campo magnético e se afastam do Sol com tanta rapidez que chegam a criar uma onda de choque. São as maiores tempestades e fundamentais para compreendermos o clima espacial. Sondas solares como a SOHO registraram o Sol expelindo quantidades enormes de energia para o espaço. Mas os cientistas ficam mais preocupados quando veem algo chamado efeito halo, quando uma nuvem de energia parece cercar o coronógrafo. Isso significa que o destino da explosão solar somos nós, como nas gigantescas tempestades solares de 2003. A ejeção de massa coronal mais rápida já estudada na história moderna veio dessas tempestades. Logo após a labareda solar inicial, a SOHO foi bombardeada por partículas solares carregadas, prótons e elétrons, que sobrecarregaram a câmera e fizeram a imagem cair. Primeiro nós vimos uma espécie de interferência na câmera, várias faíscas passando. Eram as partículas aceleradas pela ejeção de massa coronal atingindo a câmera da SOHO. Se pegos desprevenidos, astronautas podem ser expostos em segundos à mesma quantidade de radiação que nós recebemos na Terra ao longo de um ano. Se quisermos enviar astronautas novamente à Lua e a Marte, é importante que se possa determinar quando essas ejeções de massa coronal vão ocorrer. As partículas carregadas destas ejeções de massa coronal são perigosas. O astronauta seria atingido por uma quantidade enorme de radiação. Astronautas e satélites não são as únicas vítimas em potencial das tempestades solares. As partículas lançadas em direção à Terra podem interagir com o nosso campo magnético, causando prejuízos. Quando esse material colide com o campo magnético da Terra, faz o campo vibrar, quase como um sino. E quando um campo magnético se move, a física indica que ele vai gerar uma corrente. Então surge uma corrente elétrica na atmosfera exterior da Terra. E essas correntes elétricas podem gerar todo tipo de perturbação. As correntes criam problemas para os satélites que orbitam a Terra. Elas afetam os GPS, nossos sistemas de posicionamento global. Interferem em equipamentos de comunicação como rádio e redes de telefonia celular. Essas ejeções de massa podem lançar tantas partículas carregadas na direção da Terra que algumas atravessam o campo magnético do planeta e atingem usinas de energia no solo, causando picos de voltagem, quedas de energia, curtos-circuitos e coisas do tipo. Em situações extremas, as tempestades solares causam interferência de rádio excessiva e altos níveis de radiação, exigindo que os aviões voem mais perto dos polos para serem desviados. Por mais poderosas que as tempestades de 2003 tenham sido, elas não foram páreo para o que o astrônomo Richard Carrington viu em 1859, uma supererupção. A supererupção de 1859 foi incrível, porque antes dela nem sabíamos que as erupções existiam. Carrington viu um lampejo enorme no Sol a olho nu. E para que ele conseguisse enxergar, só pode ter sido uma erupção gigantesca. Há relatos de linhas de telégrafo que funcionaram sem fonte de energia. É pouco provável que a gente volte a ver uma coisa tão intensa, mas é difícil afirmar. O Sol já nos surpreendeu algumas vezes. Se uma tempestade similar ocorresse hoje, estimativas recentes indicam que 130 milhões de pessoas ficariam sem energia, possivelmente por meses. A maior parte da infraestrutura elétrica, quer dizer, as redes de distribuição de todo o mundo, seriam derrubadas. Muitos transformadores ficariam sobrecarregados. E o fato de boa parte da população ficar sem luz durante vários meses poderia custar uma verdadeira fortuna. Estima-se que o prejuízo seria superior a 2 trilhões de dólares. Não vamos saber até acontecer, mas quanto mais nos prevenirmos, mais podemos reduzir o impacto econômico. Por isso estudamos tanto o Sol.
Estamos começando a entender melhor como e quando as tempestades solares acontecem. Ainda não chegamos ao ponto de prevê-las, mas existe um ramo da ciência dedicado ao clima espacial. E nosso objetivo é entendê-las e tentar prevê-las, para poder avisar aos astronautas que as tempestades estão vindo e permitir que eles se abriguem e para proteger nossos satélites. Os cientistas estão um pouco mais perto de conseguir prever estas tempestades desde o lançamento do Observatório de Relações Solares Terrestres, também conhecido como STEREO. Esta dupla de sondas deu aos cientistas a capacidade de ver o Sol em 3 dimensões. Quando uma dessas ejeções de massa coronal viaja na nossa direção, temos uma visão lateral. Podemos medir sua velocidade, ver como está evoluindo, sua estrutura. Em 2011, as sondas STEREO vão atingir suas posições ideais em lados opostos do Sol, dando à NASA uma visão de 360 graus. Isso permitirá que se veja o que está acontecendo do lado oposto do Sol antes que a Terra seja afetada. Pela primeira vez, vamos ter uma visão completa do Sol, de um lado ao outro. Nós vamos conseguir ver o que está acontecendo no Sol inteiro ao mesmo tempo. Além disso, vai aumentar nossa capacidade de prever esse tipo de tempestade. Embora o máximo solar seja perigoso por aumentar a intensidade do clima espacial, o período mais calmo do ciclo solar, conhecido como mínimo solar, pode trazer seus próprios perigos. Quando o número de manchas solares diminui, o clima aqui na Terra pode esfriar um pouco. Em 2008, foi registrado o menor número de manchas solares em quase um século, num total de 266 dias sem manchas solares. Em 2008, atingimos o mínimo de manchas solares. No momento, devíamos estar saindo desse mínimo solar, mas não estamos. Isso pode significar que esse período vai ser um pouco mais extenso. Cientistas acreditam que outros períodos do mínimo solar extenso tiveram um impacto sobre o clima na Terra. De vez em quando, a atividade das manchas solares parece desaparecer ou cair muito. Um desses períodos ocorreu entre 1650 e o início do século XVIII. Eles registraram 50 manchas solares, quando normalmente num período como esse ocorrem dezenas de milhares. Foi um período com pouquíssimas manchas solares. Foi o que chamamos de mínimo de Maunder. O Sol ficou dormente. E isso é associado a temperaturas mais baixas que o normal aqui na Terra. A Europa passou por uma mini-era glacial naquelas décadas. Envolta pela atmosfera do Sol, a Terra fica protegida dos raios cósmicos mortais. E embora a energia solar nos proteja, ela também pode nos prejudicar. A vida na Terra sobrevive à proximidade do Sol graças à camada de ozônio. Mas o que aconteceria se a camada de ozônio desaparecesse? Se a Terra perdesse uma boa parte da camada de ozônio, a radiação ultravioleta do Sol penetraria na atmosfera e atingiria a superfície da Terra. A enorme quantidade de raios ultravioleta eliminaria rapidamente os elementos mais básicos da cadeia alimentar, erradicando as plantas e depois os animais. Se fôssemos atingidos por uma grande quantidade de luz ultravioleta, a vida na Terra acabaria morrendo. Mas o que poderia causar um colapso tão catastrófico da camada de ozônio? Algo de que o Sol deveria nos proteger: uma explosão de raios gama. Explosões de raios gama são pulsos intensos e breves do tipo de radiação com mais energia que conhecemos, os raios gama. São os eventos mais poderosos do universo. Em poucos segundos, estas explosões liberam a mesma quantidade de energia que o Sol emitirá ao longo de toda a sua vida. Eles ocorrem quando certas estrelas de grande massa morrem ou até colidem. Elas podem surgir de eventos extremos, como quando estrelas de grande massa se transformam em buracos negros. Elas ocorrem em algum lugar do universo, mais ou menos uma vez por dia, e vêm de muito longe. A maioria está a bilhões de anos-luz de distância. Mas a apenas 8.000 anos-luz nas profundezas da constelação de Sagitário, escondida numa formação em espiral, encontra-se uma possível bomba-relógio, a WR-104. 2 estrelas presas num balé cósmico, completando uma rotação total de 8 em 8 metros.
2 estrelas presas num balé cósmico, completando uma rotação total de 8 em 8 meses. Mas uma delas está prestes a se tornar uma supernova e emitirá uma explosão de raios gama. Uma dessas 2 estrelas é um objeto enorme, que um dia pode gerar uma explosão de raios gama. E seu feixe pode atingir a Terra. Se o feixe de energia concentrada de uma explosão de raios gama fosse apontado diretamente para a Terra, o perigo seria real. A radiação de uma explosão de raios gama seria muito intensa e muito rápida, duraria 10 ou 20 segundos. Mas daria início a uma sequência de eventos que eliminaria cerca de 50% ou mais da camada de ozônio da Terra. Os cientistas especulam que uma explosão de raios gama teria causado uma extinção total na Terra há milhões de anos. Na época, existia apenas vida marinha. Embora a vida nas profundezas do mar não fosse diretamente afetada pela radiação ultravioleta, o plâncton e a vida próxima à superfície morreria. Então a cadeia alimentar seria afetada. E a ameaça é amplificada por algo que os cientistas vêm notando há algumas décadas. Uma redução de 20% na potência dos ventos solares. O vento solar é a emissão constante de partículas do Sol. Ele carrega o campo magnético da coroa solar espaço afora. Ele existe mesmo quando não há ejeção de massa coronal ou erupções solares. O vento solar vai muito além da órbita de Plutão. Na verdade, ele é uma bolha no espaço interestelar. É uma espécie de bolha protetora, porque o campo magnético nos protege das partículas carregadas que vêm de fora. Normalmente, os ventos solares se afastam do Sol em todas as direções à velocidade de 1,5 milhão de quilômetros por hora. Carregando o campo magnético invisível do Sol, eles defendem o sistema solar de uma intrusão intergaláctica, a heliosfera. A heliosfera é a fronteira onde o vento solar encontra o espaço intergaláctico. É uma casca que cerca o Sol e o sistema solar e protege a Terra dos ventos intergalácticos. Recentemente, os cientistas descobriram que a heliosfera está encolhendo e ficando mais fraca. Foi registrada uma redução na pressão solar ao longo dos últimos 25 anos. Na verdade, a heliosfera, que é a área de atuação da pressão solar, encolheu um pouquinho. Uma heliosfera mais fraca aumenta a possibilidade de a Terra ficar exposta ao material cósmico intergaláctico nocivo. Quando o vento solar diminui, a própria heliosfera encolhe. Isso facilita a entrada de raios cósmicos no sistema solar. A quantidade de elétrons de alta energia, um aspecto pequeno, porém representativo dos raios cósmicos ao redor da Terra, já aumentou em 20%. Parece que os elétrons dos raios cósmicos aumentaram, o que já era esperado. Se os ventos solares caíram 20%, 30% nos últimos 15 anos, a bolha deve ter diminuído e o aumento de raios cósmicos galácticos é natural. A boa notícia é que vivemos num planeta com uma atmosfera grossa e um campo magnético. Então temos 2 tipos de escudo nos protegendo. O Sol dita os rumos da Terra. Ele é a fonte de energia da Terra. Então toda a energia liberada pelo Sol aquece a Terra. Isso afeta o clima e, numa escala de tempo maior, os padrões climáticos. Basicamente, o Sol é a fonte de energia. Ele é a bateria que alimenta todo o ambiente terrestre. As plantas aproveitam a energia do Sol através da fotossíntese, criando carboidratos. As pessoas e animais consomem estes carboidratos, convertendo-os em energia para viver. Até os combustíveis fósseis que movimentam nossas máquinas foram criados pelo Sol. Mas nosso uso crescente de combustíveis fósseis parece estar perturbando o equilíbrio entre o Sol e a Terra. Como inicialmente todo material vivo recebe sua energia do Sol, ele é a fonte original do combustível fóssil. Seja de árvores ou de outras coisas que ficaram presas nas camadas rochosas, foram esmagadas e lentamente, ao longo de milhões de anos, transformadas nos hidrocarbonetos que são hoje. E nós só extraímos do subsolo. O combustível fóssil que queimamos hoje
hoje libera a energia solar de milhões de anos atrás, desequilibrando a relação entre o nosso planeta e sua estrela mais próxima. Se queimarmos tudo, a nossa atmosfera vai ficar irreconhecível muito antes do esgotamento das reservas em si. Nós já vimos as consequências do excesso de energia solar no aumento das temperaturas globais. A liberação de toneladas de energia solar antiga, armazenada como combustível fóssil, amplificou o processo natural e necessário, conhecido como o efeito estufa. Muita gente acha que o efeito estufa é uma coisa ruim. Na verdade, não é. Ele mantém a Terra quente. Sem o efeito estufa, os oceanos da Terra ficariam congelados. O que é ruim é o efeito estufa exagerado. Se houver muito dióxido de carbono, vapor d'água e metano na atmosfera terrestre, esses gases vão capturar cada vez mais radiação solar, elevando a temperatura média da Terra e causando o aquecimento global. Isso pode provocar o derretimento das calotas polares e um aumento no nível dos oceanos. Pode haver uma calamidade na Terra, se isso acontecer rápido demais. Não apenas a atmosfera continuará retendo mais calor, como ela poderá começar a se degradar. O uso continuado de energia solar fossilizada permitirá a entrada de uma quantidade indesejável de radiação solar. Hoje, a camada de ozônio impede que a maior parte da radiação ultravioleta do Sol atinja a Terra, permitindo apenas a entrada de luz suficiente para a nossa sobrevivência. A interação da luz do Sol com a nossa pele produz vitamina D, que é uma vitamina muito importante. A vitamina D pode nos proteger de diversas doenças, incluindo a osteoporose que afeta os ossos e problemas cardíacos. Mas, nesse caso, também há um equilíbrio. O excesso de sol pode alterar nosso DNA, causando câncer de pele. A manutenção do equilíbrio entre o Sol e a Terra, que permite a existência da vida, exigirá um uso em menor escala da energia fóssil e em maior escala da energia que ele emite diariamente. Afinal, estima-se que o Sol gere 386 bilhões de megawatts. Ou seja, em 15 minutos, nossa estrela irradia tanta energia quanto toda a vida na Terra consome em um ano. Explorar esta fonte de energia é a meta dos cientistas há décadas. Em termos de tamanho, o satélite solar não terá precedentes. Uma estrutura de 90 a 105 quilômetros quadrados, coberta por células solares capazes de capturar a energia solar 24 horas por dia e enviá-la para a Terra. A NASA ainda não alcançou um objetivo nesta escala, mas seu trabalho com tecnologias solares no espaço gerou grandes avanços em Terra. As células solares são uma tecnologia que veio do espaço para a Terra. Quando a NASA trabalhou nos programas Apollo, Mercury e Gemini, precisava de usinas de energia no espaço. As células solares foram uma solução natural. Hoje é possível aproveitar a energia direta do Sol de duas formas. Por meio de usinas solares térmicas que convertem a energia do Sol em calor ao concentrá-la para girar turbinas, e de painéis solares, que usam uma tecnologia baseada em silício para converter a energia solar em eletricidade. Podemos também explorar o poder do Sol indiretamente através de turbinas eólicas. Estas tecnologias são constantemente aprimoradas, mas alguns dos avanços recentes mais interessantes vêm de um processo muito antigo, a fotossíntese. É muito empolgante quando passamos do mundo das células solares semicondutoras para as orgânicas. Procurando imitar a mãe natureza, cientistas vêm tentando gerar eletricidade a partir de algo encontrado em qualquer mercearia, o espinafre. Há moléculas orgânicas no espinafre e em todas as plantas verdes, mas as do espinafre são mais convenientes porque podemos extrair o peptídeo. Os cientistas então colocam este peptídeo numa espécie de sanduíche solar entre dois materiais condutores de eletricidade. Quando exposto à luz do Sol, ele faz os elétrons circularem, gerando uma corrente. Então, essas moléculas orgânicas podem se tornar pequenas células solares. Para manter o equilíbrio entre a Terra e nossa estrela mais próxima, devemos nos concentrar em descobrir como sustentar nosso estilo de vida com a energia que o Sol fornece. Afinal, a promessa da energia solar é de que, enquanto o Sol brilhar, seu poder pode ser nosso. Mas o que acontecerá quando este poder se tornar grande demais? Os elementos que compõem o Sol, a Terra e até a humanidade vêm todos do mesmo lugar, a poeira estelar. Os restos das estrelas que viveram há bilhões de anos. E da mesma forma que elas morreram, o Sol também morrerá. Em cerca de 5 bilhões de anos, o Sol vai ficar muito mais poderoso, muito mais brilhante e muito maior.
O Sol vai atingir um estágio em que vai ter queimado todo o seu hidrogênio. E quando isso acontecer, ele vai começar a consumir o próprio hélio. O Sol vai continuar se expandindo até atingir o estágio conhecido como gigante vermelha. Nesse processo, ele vai aumentar muito de tamanho e preencher boa parte do sistema solar. As órbitas dos próprios planetas também vão se expandir porque elas não são tão grandes. Durante esse estágio, algumas instabilidades, que eu chamo de arrotos cósmicos, farão com que a atmosfera externa do Sol seja gentilmente ejetada. As camadas exteriores da gigante vermelha vão continuar se afastando, num ritmo lento. As camadas interiores mais quentes do Sol vão ionizar essa nuvem de gás ao redor, fazendo com que ela brilhe. Então, o Sol vai ficar envolto por uma nuvem de gás brilhante. Ele vai formar o que chamamos de nebulosa planetária. Elas têm formas lindas, algumas são perfeitamente redondas, mas algumas assumem formatos assimétricos em relação à estrela no interior. E vai sobrar apenas o núcleo contraído do Sol. E ele vai parar de produzir energia nova através de reações nucleares, porque as reações nucleares terão cessado. Então, ele vai continuar se contraindo e desaparecendo lentamente. É parecido com o processo que gera, por exemplo, as supernovas. Mas nosso Sol não é grande o bastante, ele não contém material suficiente para virar uma supernova. Então, seu estágio final vai ser um objeto que chamamos de anã branca. O Sol vai se transformar numa anã branca relativamente pequena. Ela será muito tranquila. É o que chamamos de estrela aposentada. Ela terá mais ou menos o tamanho da Terra e não vai diminuir. Vai ficar parada, nessa forma rochosa altamente compacta, para sempre, só liberando energia, ficando cada vez mais fria e fosca com o tempo, até finalmente desaparecer de vista. A morte do Sol terá efeitos catastróficos sobre o sistema solar. Se a grande expansão não engolir os planetas vizinhos, ela provavelmente mudará suas órbitas e o superaquecerá, incluindo a Terra. A superfície da Terra será totalmente carbonizada. A Terra provavelmente vai ser cozida de um jeito ou de outro. Imagine o Sol sendo 100 ou 200 vezes mais forte do que é hoje. Imagine como a Terra ficaria quente. Não seria nada agradável. Na verdade, a Terra pode ser cozida antes de o Sol morrer totalmente. Porque o Sol vai ficar mais quente antes mesmo de se tornar uma gigante vermelha e ficar tão grande quanto a órbita da Terra. Ele vai gerar mais calor e a Terra vai ficar tão quente que a água vai ferver. Os oceanos vão evaporar e todas as formas de vida vão deixar de existir. Depois que o Sol encolher e virar uma anã branca, se tiver sobrado alguma coisa da Terra, em vez de aquecer, ela vai congelar. E não vai ser um lugar agradável para se viver. Mas isso é daqui a bilhões e bilhões de anos. Nós só temos foguetes e satélites no espaço há uns 50 anos. Estamos falando em bilhões de anos. E com certeza vamos conseguir viajar pelo sistema solar para no mínimo chegar a lugares onde a temperatura é igual à da Terra. E nessa época vamos ser capazes de ir a sistemas solares mais distantes. Então eu não passaria muito tempo me preocupando com o que vai acontecer com o Sol daqui a 5 bilhões de anos. O Sol nos deu a vida e um dia ele a tomará. Embora a Terra esteja destinada a morrer, ela e tudo que nela vive continuará de certa forma existindo. A poeira estelar que gerou todos os seus habitantes, um dia se tornará a poeira estelar que dará origem a uma nova geração de planetas, estrelas e vidas. Nós somos feitos de poeira estelar. O carbono em nossas células, o oxigênio que respiramos, o cálcio em nossos ossos, o ferro em nossos glóbulos vermelhos. Todos esses elementos foram criados no interior das estrelas, através de reações nucleares. E graças à explosão de algumas dessas estrelas, nossa existência se tornou possível. A conclusão de que nós viemos das estrelas foi uma das maiores descobertas que a ciência já fez.